Galípolo, risco de queda abrupta na economia agora no Band News TV e nas redes sociais. Vai lá. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, alertou que a intensificação da guerra comercial entre Estados Unidos e China pode provocar uma desaceleração econômica global mais intensa do que prevista inicialmente. Declaração dada hoje durante a audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Segundo Galípolo, o cenário internacional tem sido o principal fator de influência sobre os preços de mercado. Ele afirmou que desde o fim de 2024 houve uma mudança na percepção dos operadores sobre o impacto do governo Trump. O presidente do BC indicou que existia uma expectativa de que a gestão seria pró-mercado, mas que isso evoluiu para uma crescente preocupação com o impacto das tarifas comerciais. Ele afirmou o seguinte: o que estamos vendo agora é um movimento que pode caminhar para um cenário de aversão ao risco. Se essa guerra tarifária escalar, podemos ter uma desaceleração mais abrupta e mais forte da economia global. E depois aí, nem vou botar o vídeo, Galípolo, com todo respeito, Love, acho uma pessoa séria, preocupada, mas de novo vai falar que o Banco Central tem que agir como chato da festa, no caso da elevação de juros. Começa que festa? Que festa? Festa o quê? Onde está tendo festa? Só se for festa dos ricos, né? Que de resto também, com a elevação da taxa de juros eventual, também não vão reclamar tanto assim. Vamos parar com isso. Aliás, se é verdade que você está falando de desaceleração no mundo e tal, vai o quê? Vai elevar a taxa de juros? Precisa elevar mesmo? Será? Eu não gosto desse negócio. Não, mas aí vai começar a especulação. Mas então muda de metáfora, pelo menos, vai. Porque senão fica parecendo que os pobres brasileiros... Vai bem! Arthur! Mas olha, a pobrada tá que é aquela coisa... se esbaldando. Na babesca. Na babesco. É assim? É um banquete romano? Tá mais para banquete no fim do Império Romano, lá com o Imperador das Galinhas. Vamos parar com isso. Coisa chata. Coisa chata. Essa gente de Banco Central, não sei o que, eles precisam mudar as metáforas. Se vocês quiserem, eu mando um elenco novo de metáforas para vocês. Hein, Arthur? Eu sou bom disso. Manda. E o Focus está prevendo que a inflação brasileira de 2025 vai reduzir 5,65 para 5,57. E para o próximo ano, mediante as expectativas para o INPC... E o crescimento um pouquinho mais, enfim. FMI prevê forte impacto na economia mundial. Aí, o Galípolo. Galípolo, o FMI também está dizendo, vai acabar a festa. Não vai. A guerra comercial iniciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a reação dos países afetados levaram a revisão para baixo da previsão do crescimento global para 2025 e 2026, segundo o Fundo Monetário Internacional. Agora, o FMI estima uma alta de 2,8% na economia mundial para esse ano e de 3% no próximo. Em janeiro, o fundo previa um crescimento de 3,3% para os 2 anos. As informações estão presentes no relatório World Economic Outlook, divulgado hoje. Segundo o documento, as incertezas provocadas pelas tarifas são os grandes impulsionadores da revisão para baixo do crescimento. O FMI atualizou também a perspectiva da inflação global, que agora está projetada para cair em ritmo um pouco mais lento do que o previsto em janeiro, chegando a 4,3% nesse ano e 3,6% no ano que vem. E tudo em razão das ações do psicopata, né? Ou do sociopata, né? FMI Brasil também deu uma revisadinha para baixo do nosso crescimento, vai? O FMI reduziu as projeções de crescimento do Brasil para 2% em 2025 e em 2026. Estimativas presentes no mesmo relatório que já citamos, que foi divulgado hoje. O corte foi de 0,2 ponto percentual para ambos os anos, em comparação com as previsões divulgadas em janeiro. Os números do FMI são mais pessimistas do que os do governo federal. O Ministério da Fazenda projetou ainda em março que o Brasil vai crescer 2,3% neste ano e 2,5% em 2026. Entre as justificativas dadas pelo FMI para a revisão do crescimento está o impacto das tarifas recíprocas de Trump. Segundo a entidade, as taxas são um importante choque negativo ao crescimento. De todo mundo, né? Por isso que, assim, olha, sinceramente, pensar em taxa de juros sem pensar esse novo contexto, assim, olha, mas é mais, vai bem, é mais alienado do que imperador criando galinha.
Ah, mas há dúvida se era desse jeito mesmo. Eu estou entre aqueles que acham que é. E o FMI alertou que as tarifas vão criar uma instabilidade financeira no mundo, item C. Vai lá. De acordo com o relatório, o mundo testemunhou uma nova precificação de ativos e maior volatilidade nos mercados de ações, de câmbio e de títulos em resposta aos recentes anúncios de taxas em meio à guerra comercial. Diz lá o documento, os riscos à estabilidade financeira global aumentaram significativamente. A organização alertou ainda que algumas instituições financeiras podem enfrentar pressão por causa desse novo cenário. Para o FMI, um dos principais gatilhos para novas vendas de ativos pode ser o risco geopolítico que o mundo enfrenta agora. Né? E o Trump agora ele tentou atribuir ao Fed os desastres que ele escolheu. Ele está querendo que o Fed baixe juro, aí o mundo está falando, mas se demitir o presidente do banco do Fed vai ser um problema. E agora ele está dizendo que não tem intenção. Mas vamos lá primeiro o que ele disse, vai. Bom, vamos lá. O presidente Donald Trump alertou que a economia dos Estados Unidos pode desacelerar se o Banco Central não reduzir imediatamente as taxas de juros. Atualmente, o índice está no patamar entre 4,25% e 4,5% ao ano. Ontem, no mais recente ataque ao presidente do Fed, Jerome Powell, Trump voltou a chamá-lo de perdedor. Loser, né? Ele escreveu o seguinte nas redes sociais: pode haver uma desaceleração da economia, a menos que o senhor, sempre atrasado, um grande perdedor, reduza os juros agora. Na última quinta-feira, Trump disse que teria como mandar embora o presidente do Banco Central. Se eu quiser que ele fique fora, ele estará fora bem rápido. E a presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, saiu em defesa do Jerome Powell, né, dizendo que seria inconveniente a demissão. E agora, vocês estão aí, né? Sim. O Trump está dizendo que ele não vai demitir o Powell, até porque ele não pode, né? E diz que a imprensa que exagera. Vocês estão com a matéria aí? Vai Sim, o presidente americano disse agora que não tem intenção de demitir o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, apesar da frustração com o fato de o Banco Central não estar agindo mais rapidamente para cortar as taxas de juros. Ele disse a repórteres hoje que nunca teve essa intenção. A imprensa exagera as coisas, não tem intenção de demiti-lo, gostaria de vê-lo ser um pouco mais ativo em relação à sua ideia de reduzir as taxas de juros. O que ele tem o direito, mas ele falou que ia demitir, aí saiu um editorial no Brasil comparando o Trump com o Lula, as críticas que o Lula fez ao Banco Central no Brasil com as críticas que o Trump está fazendo ao Jerome Powell, como se o Lula aqui tivesse ameaçado demitir alguém, como se o Banco Central aqui não fosse inquestionavelmente autônomo, né? Todo mundo tem o direito de falar mal de quem quiser. Agora, est modus in rebus, voglio bene. Existe uma medida nas coisas, né? Tem uma diferença também entre a crítica e a pegação no pé. Mas cada um é livre para criticar do jeito que quiser. Eu sei e eu também sou, né? E é por isso que eu estou falando disso aqui.